Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. O meu é Ellen. Vamos continuar a nossa leitura em ordem cronológica. Vamos nessa? Deuteronômio 14 diz assim: Moisés disse ao povo: Vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem raspem a cabeça como os outros fazem. Pois vocês serão o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus entre todos os povos da terra que Ele escolheu para serem somente dele. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm um casco dividido em dois e ruminam e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido, a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros, não comam a carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, não toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruz, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros. Vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram na cidade de vocês ou podem vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês não podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Todos os anos juntem uma 10ª de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho, do azeite e também da primeira cria das vacas e das ovelhas. Faça isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isso. Vendo aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido. E ali comprem tudo o que quiserem comer: carne de vaca, carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, você e sua família comam essas coisas e se divirtam à vontade. Portanto, não esqueçam os levitas que moram na cidade de vocês. Eles receberão terras em Canaã como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. E também para estrangeiros, órfãos, viúvas e que moram na cidade de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Faça isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Então Deus está cuidando do povo, né? Deus está cuidando das viúvas, dos órfãos, dos levitas que ele separou. E no começo fala muito sobre os animais que podem e os que não podem, né? E até hoje, né? Eu acho que o que Deus falou que não pode, eu não comeria também. É que tem também uma simbologia, né? Em alguns, por exemplo, tem um versículo que ele fala sobre para não comer cabrito no leite. Da própria mãe. Da própria mãe, porque os cananeus eles faziam isso como uma oferta para um dos deuses lá da fertilidade. Então, para não ter essa mistura também, você entendeu? Mas também, né, tem que ferver, fazer um negócio no leite da mãe. Então acho não que dá. Só o porco que a gente come assim, né? Aí no capítulo 15 fala sobre o 7º ano deles. Versículo 1: Moisés disse ao povo: De 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhe vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, conforme prometeu o Senhor Deus, os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém.
terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra em que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, tenha pena dele e o ajude. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisa. Se isso acontecer, quando estiver perto do 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo que você planejar e tudo que você fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você e dê um escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a vocês hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida, e faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando e o Senhor Deus abençoará tudo que você fizer. A primeira cria da vaca e da ovelha, se for macho, pertence ao Senhor, nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos levem esse animal para um lugar de adoração, escolhido por Deus, o Senhor, e ali na presença de Deus, vocês e sua família comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuro, poderão comer carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue. Despeje o sangue no chão como se fosse a água. Mudou, né? Deu uma errada ali no modo de falar. Mas então, sabe o que é legal nesse capítulo 15? É que Deus fala pra gente ser bons, né? Ser generosos. E a gente tá vivendo tanto no mundo de ganância, de egoísmo, que às vezes a gente esquece das coisas que Deus fala pra gente. Por mais que era algo muito direcionado pro israelita, a Bíblia toda, né, serve pra gente como um exemplo e que a gente possa ajudar o próximo, mesmo que a gente seja pouquinho, mas de ajude de alguma forma. Vendo às vezes que a pessoa precisa, às vezes a pessoa finge que nem tá vendo, só pra não tirar seu rico dinheirinho do banco, ou sei lá, né? E acaba não ajudando a pessoa. Então que a gente venha ter mais um coração mais generoso pra ajudar as pessoas. É legal que tem essa palavra fala que os israelitas vão ter para emprestar todas as nações. Hoje, a maioria dos banqueiros são de origem de judeus. Eles estão com o dinheiro do mundo na mão. E eles emprestam a juros altos, né? Mas eles têm uma prosperidade tamanha assim, e eles emprestam para o mundo inteiro o dinheiro. E como somos estrangeiros, eles cobram de nós. Mas os judeus, eles são prósperos. É difícil você ver um judeu que não é próspero. Verdade. Moisés disse ao povo, no Deuteronômio 16: comemorem a festa da Páscoa e honra a Deus no mês de Abib, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali oferecem sacrifício a ele um animal tirado do rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa não comam pão feito com fermento, coma somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito.
É esse pão chamado pão do sofrimento que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia que saíram do Egito. Durante 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. O animal que tem sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. O animal oferecido em sacrifício na Páscoa deverá ser morto em um lugar só, isso é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Mate os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhem como o animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento. No 7º dia haverá uma reunião especial em honra ao Senhor nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. 7 semanas depois de comerem e acolher os cereais, comemore a festa da colheita em honra ao Senhor nosso Deus. Ofereça a Ele o que quiserem de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, filhos, filhas, escravos e as suas escravas e os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueça que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente essas leis. Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemore a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente. Vocês, filhos, filhas, seus escravos, escravas, levitas, estrangeiros, órfãos, viúva que moram na cidade onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra ao Senhor nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhe dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. São essas 3 ocasiões que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Festa da Páscoa, festa da colheita, festa das barracas. Que ninguém vá assim levar alguma coisa para oferecer a Deus, pois cada um deve fazer sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhes tiver dado. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças, tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Moisés continua dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus o Senhor, não coloque perto dele um poste da deusa Aserá, ou uma coluna do deus Baal. O Senhor nosso Deus detesta todos os ídolos pagãos. Então é isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal e até lá. Tchau, tchau.